convido o ilustríssimo senhor, prático Manuel Casaca, prático da República Portuguesa, para a apresentação de seu painel. Muito bom dia. Primeiramente quero agradecer a todos vós a possibilidade de estar aqui e rever velhos amigos e ter contribuído a este congresso. Vou falar-vos sobre a navegação em fundos volutosos. Os objetivos desta apresentação é divulgar conhecimentos que permitam maximizar a operacionalidade dos portos em fundos volutosos, sem descurar a segurança da navegação e os fatores associados à dragagem. Eu dividi esta apresentação em 4 partes. Primeiramente, vou falar-vos um pouco sobre o fundo náutico e o lodo, depois a navegação propriamente dita no lodo e, seguidamente, a validação dos conhecimentos teóricos que existem sobre isto e as devidas conclusões. Vamos começar por falar um bocadinho sobre o lodo. Isto é difícil, muito difícil de definir-se o que é lodo. A Coastal Engineering Manual de 2006 definiu o lodo como uma mistura fluidoplástica de água com partículas de material sólido. Claro que esta obra descreve-o como uma mistura aquosa de argila e silt, com pequenas quantidades de areia e materiais orgânicos. Ela é manifestamente insuficiente. Há outras definições bastante mais complicadas, como esta do McNally, que já faz referência a muitas outras propriedades, mas nenhuma delas satisfaz. Fontaine e Val dizem mesmo que não existe uma definição precisa para o lodo. Mas, contudo, eles afirmam que é um líquido com um ponto de cedência. Temos aqui um nome, ponto de cedência, que tem várias traduções para português, em inglês yield point, que só tem um significado. Em português dá-lhes vários significados, eu traduzi-o e aproveitei o ponto de cedência e mais à frente já vamos ver porque é que lhe chamei o ponto de cedência. No lodo temos que distinguir um lodo fluido e um lodo plástico. O lodo fluido não passa de uma suspensão semelhante à água, que é caracterizado pela baixa densidade, mas tem uma viscosidade e uma tensão de cedência e estas não têm nada a ver com a densidade. No lodo plástico é um depósito de sedimentos com maior densidade, com propriedades radiológicas muito bem definidas, as quais dependem fortemente da densidade. Esta figura representa um corte onde estão representadas as densidades da água e do lodo de acordo com a profundidade a que vamos seguir. Sendo isto o nível médio das águas, quem navega em águas lodosas ou barrentas sabe que ela não é limpa, por isso há muito material na suspensão. Este não é verdadeiramente lodo, mas sim uma suspensão móvel que anda ao sabor da corrente e do vento, para trás ou para a frente. Temos aqui o gradiente vertical, a variação vertical das densidades. Se nós virmos a densidade do lodo, ela praticamente tem uma densidade muito perto da água até uma determinada profundidade. Podemos considerar que as propriedades radiológicas são praticamente as de um fluido newtoniano como é a água. Mas, a certo ponto, nós encontramos o lodo fluido que já está depositado. Aí a densidade do lodo vai variar, vai aumentar a velocidade. Depois temos uma outra camada que é lodo, que forma um leito que ainda é deformável. Se o navio passa e toca, ele deforma-se. E até que chegamos ao leito indeformável. Praticamente o que nós consideramos o fundo sólido. Então, que
propriedades físicas é que nós temos do lodo? E atenção, o lodo varia do local para o local. O lodo não tem sempre as mesmas propriedades. Estas propriedades vão variando. Nós devemos considerar as dimensões das partículas que formam o lodo, a sua mineralogia, a sua constituição, o conteúdo orgânico, a composição química da água e propriedades riológicas. Eu pus aqui estas duas fotografias porque achei bastante interessante e acho que até este é um método do arado que é utilizado em alguns portos brasileiros já. Esta é a fotografia da entrada norte das Eclusas em Antuérpia. O que é que os nossos colegas de Antuérpia fazem? Passam com o arado na bacia de manobra, revolvem o lodo, põem-no em suspensão e ele depois é arrastado para a corrente e vai-se depositar mais a jusante. Este é um dos processos que nós temos para tornar este lodo que estava acamado e não era navegável e, em vez de estarmos a dragar praticamente a água, vamos aproveitar a corrente do rio para ele ser transportado para fora da bacia. A parte do conteúdo orgânico é muito interessante porque foram feitas várias experiências com uma bomba de ar, introduzindo ar dentro do lodo em que tem uma certa percentagem de matéria orgânica, as bactérias que estão contidas no lodo passam a um estado aeróbico, ou seja, vão produzir cianobactérias que vão formar um gel. Este gel é extremamente importante com duas qualidades. Para já, mantém-se em suspensão. Se o lodo for insuflado com oxigênio, este gel permite o lodo ficar em suspensão durante mais tempo. E estou a falar da ordem de 3 meses, dependendo da quantidade orgânica e do local para o local. Segundo, o gel permite que as partículas, as nanopartículas do lodo, se concentrem à volta do gel e não ficam tão compactas como se elas estivessem unidas a seu núcleo de gel. Para já ficam em suspensão, primeiramente. Segundo, a coesão é bastante mais fraca. Permite que o navio passe através dele com uma coesão bastante fraca e o navio passará livremente. São dois processos bastante interessantes que os portos devem aproveitar para tornar, fluidificar, digamos assim, o lodo para a passagem dos navios. Agora, chegamos ao fundo náutico. As nossas cartas náuticas praticamente são todas construídas da mesma maneira. As sondagens são referidas ao zero hidrográfico, mas a um fundo sólido. A Bianchi, na sua obra de 1987, definiu um outro parâmetro para que as cartas as sondagens fossem referenciadas a este nível. Ou seja, o conceito de fundo náutico. E o que é o fundo náutico? É um nível tal em que o fundo atinge umas características tais limites em que, se a quilha do navio estiver em contacto com eles, pode causar não só deformações no casco do navio, mas também efeitos incontroláveis do navio. Esta definição é um bocadinho genérica, também já é de 1997. E o Sr. Van Torre e a sua equipe definiu de uma maneira mais simples, mas precisa. É o nível onde termina o fluido navegável e começa o leito não navegável. Claro que a definição da Bianchi é ótima para fundos sólidos, mas para fundos lodosos já não é tão precisa. Então, depois de sabermos o que é o fundo náutico e ter sido apresentado que as sondagens se deviam referir ao fundo náutico, temos que saber como determinar um fundo náutico. Agora começam os problemas.
Os portos adotaram dois critérios para a determinação do fundo náutico: o critério biológico e o critério das densidades. Temos aqui um pequeno exemplo do caso de Zeebrugge, que, aproveitando o critério das riológicas, que são o que eles utilizavam, se baseia na transição riológica. E o que é isto? Zeebrugge, num espaço de 10 anos, fez duas pesquisas sobre o lodo, ou sobre o líquido, o fluido onde os navios navegavam. Temos aqui a vermelho o estudo que foi feito em 1987. E então, eles viram que, consoante a profundidade da água, havia uma tensão de cedência, que está aqui em Pascal, que correspondia ao líquido. A sondagem feita nos 200 kHz acusava um fundo aos cerca de 13 metros, um pouquinho mais de 13 metros. Ora, o nosso sondador, nos 200 kHz, apanha simplesmente a parte de cima do lodo. É a primeira parte que é detectável na sonda. Claro que para baixo fica fluido que é perfeitamente navegável. Ora, o que é que eles concluíram com isto? A partir dos 14 metros e meio, a tensão de cedência do lodo começava a aumentar drasticamente. O que é a tensão de cedência? É a força necessária para fazer o lodo ceder à passagem de alguma coisa. Ou seja, começar a tornar-se fluido, liquefazer-se. As suas propriedades riológicas começavam a ser alteradas drasticamente a partir dos 14 metros e meio. Então eles decidiram que a transição riológica, ou seja, a passagem de um líquido, de um fluido praticamente newtoniano para um não newtoniano, seria a partir dos 14 metros e meio. Para eles, o fundo náutico passou a ter o valor de 14 metros e meio. 10 anos depois, foram fazer novamente os mesmos testes e viram que a primeira transição começava muito anteriormente, muito antes, aos 13 metros. Só que essa transição não era tão abrupta vai naquele sentido, mas era mais vertical até um determinado nível, depois dos 16 metros de profundidade. Só a partir daí é que a tensão de cedência começava a aumentar muito. E se nós virmos bem, a partir deste ponto, a tensão de cedência são cerca de 25 Pascal. 25 Pascal dá 2,5 metros, 2 kg por metro quadrado. 2 kg por metro quadrado na chaparia do navio é nada. Não faz efeito nenhum. Não é? Por isso eles consideraram a partir daqui, e consoante os navios que se tratavam, um primeiro nível, uma transição riológica aos 13 e outro aos 16 metros e pouco. Por que é que isto foi feito assim? Por causa do risco que os navios poderiam representar. Um navio de gás, um navio com carga com explosivos, material radioativo, muito provavelmente adotariam a transição riológica do primeiro nível e os navios normais passariam para o segundo nível. Porque o lodo é perfeitamente navegável até esta tensão de cedência. Mas depois temos o caso que se deu nos portos alemães e também em Roterdão. Bremen, Brunsbüttel, Bremerhaven, graças à nova tecnologia, recorreram ao ADMODUS e construíram um riograma em que dá a constituição riológica do líquido, do fluido navegável, em que nos vai dar já a viscosidade e também a relação tensão de cedência com a taxa de corte. Está aqui representado
o Rio Grama. Isto foi feito em Emden em março de 2005. Ora, segundo a Pianch, este fluido devia ser medido em relação ao modelo de Bingham, que está aqui representado a verde. Se isto fosse feito, nós víamos que para este fluido o modelo de Bingham dava aqui em cerca dos 75 Pascal a tensão de cedência até onde poderia ser navegável, a partir da qual poderia ser navegável. Só que nessa altura a tensão adotada era 70 Pascal, o que quer dizer o fluido não era navegável. Contudo, recorrendo ao Rio Grama, verificamos que, utilizando outro modelo, o modelo de Herschel e Buckley, e não o recomendado pela Pianch, conseguimos relacionar a tensão de cedência com as taxas de corte. E vimos que, a partir daqui, a taxa de corte começa a crescer bastante grande. Ou seja, há aqui uma zona que tem que haver um limite para que o navio possa passar e passar em segurança. Mas também dava a viscosidade que está aqui representada a vermelho. E verificamos que há viscosidade de 6.100 Pascal segundos, somente com uma força, uma tensão de cedência de 10.711 Pascal, o líquido começava a ceder. Ou seja, começava a deformar, mas muito antes daquele parâmetro que tinha sido adotado. A partir dos 11 Pascal, o lodo começa a fluir. E então, atinge um ponto máximo onde se faz o cruzamento da viscosidade com o modelo de Bingham, que está mais ou menos cerca dos 100 Pascal. Ora, o Porto, que tinha adotado até aí um limite de 70 Pascal, aumentou o seu limite para o fundo náutico para os 100 Pascal. A tecnologia tem-nos ajudado muito nesta determinação de fundos náuticos, especialmente para o processo biológico. O outro critério é o critério das densidades. E este critério, como é mais fácil de se apurar, é adotado pela maioria dos portos do planeta. Temos aqui exemplos de diversos valores, como por exemplo Roterdão adotou a densidade de 1,2 toneladas por metro cúbico, Bangkok 1,2, mas como veem, ele vai variando, este valor vai variando de porto para porto. Cada porto tem um valor, inclusivamente há portos que têm vários valores, portos extensos. Cá fora o lodo tem uma propriedade, lá dentro tem outra. E há muitos fatores que interferem na densidade do lodo, muitos. Vocês têm aqui rios em períodos de chuva onde haja muita água doce, a densidade da água muda completamente. E então as propriedades biológicas também. Adotar um critério de densidades para um rio que esteja constantemente a mudar as características é preciso um estudo muito profundo para nós termos alguma confiança neste critério. A Pianch, naquela mesma obra, sugeria que fosse 1.200 kg ou 1,2 toneladas por metros cúbicos. É insuficiente. Não é expressivo, não é representativo das densidades dos portos. Temos um caso, o mesmo Porto de Emden, que resolveu fazer também testes com a densidade. E a densidade é engraçado porque se nós utilizarmos um sondador em frequências altas, a partir dos 200 kHz, nós apanhamos a camada superficial do lodo. Mas se baixarmos a densidade, as ondas penetram muito mais profundo e dão-nos outra noção de fundo, bastante mais abaixo do que aquela. Por isso, é normal os sondadores dos navios terem os 100, 120 kHz e os 33 kHz. 33 quando há muito lodo na zona e apanham um fundo ligeiramente mais sólido, e 100
e 200, 210, um fundo bastante mais acima. Ora, o que é que Emden fez? Emden traçou duas paralelas, uma nos 200 kHz e outra nos 15 kHz. E começou a verificar entre os 200 e os 15 kHz qual era a constituição e qual era a densidade. Chegou à conclusão que aos 15 kHz a tensão de cedência era de 70 Pascal. Só que em 2005, pelo processo biológico, eles aumentaram de 70 para 100 Pascal, o que quer dizer que conseguiam ir mais ainda ao fundo. E chegaram à conclusão que, se usassem os 33, havia muitas substâncias, especialmente se fossem fazer sondagens, em que estavam a dragar água. Isso é um dispêndio de dinheiro muito grande. Vocês sabem que as dragagens são estupidamente caras e se andamos a dragar água, estamos a jogar dinheiro fora. Chegaram à conclusão que os 12 kHz seria o ideal para chegarem à tensão de cedência dos 100 Pascal, que foram que eles determinaram para o fundo náutico do seu próprio porto. E para provar o que vos disse, a diferença entre os 33 kHz e os 12 kHz, na parte de fora do porto de Emden, representa 40 centímetros de altura de lodo. 40 centímetros naquela área toda para dragar, imaginem como estávamos a jogar dinheiro fora, não é? É muito. E para provar o que vos disse, temos aqui um exemplo de vários portos e as tensões de corte. Vejam, por exemplo, os portos do norte da Europa. Vamos aproveitar aqui Groningen e Roterdão. Roterdão azul, e vocês estão a ver que, a partir da densidade de 1.2, a tensão de corte começa a subir bastante. Por exemplo, Groningen, até muito antes de 1,1 já começa a subir. Por isso, o limite posto pela Pianch de 1.2 não é aceitável. Há portos e há portos. Se viermos cá para os portos, por exemplo, aqui tenho um exemplo da Guiana. Vejam só o gráfico da Guiana. O lodo tem uma constituição tal que podemos ir até 1.3, 1.4, sem que as propriedades biológicas se alterem substancialmente. Como vê, o critério das densidades pode ser aplicado, mas é muito, muito, muito discutível e depende muito do local para o local. Então, como é que vamos fazer? Qual dos critérios é que vamos aceitar? É o das densidades ou é o critério biológico? Temos que fazer estudos muito, muito completos sobre a área que queremos tornar navegável, supostamente. Foi um caso que aconteceu no Recife, recentemente, com as dragagens que lá fizeram, não é? Antes de se fazer as dragagens, devia ter sido feito um estudo bastante, bastante completo, em vez de se estar a jogar fora, como foi o caso. Porque é o seguinte, temos que saber qual é a presença, o grau de areia que tem, a mineralogia da argila, a percentagem de matéria orgânica que já me referi, que é extremamente importante, a qualidade química da água e ainda a história geológica, porque o lodo acumulado tem uma história. É necessário saber há quanto tempo lá está e como é que aquilo foi feito, a estratificação do lodo. Para além do exposto, os pilotos e os comandantes devem ter um perfeito conhecimento do comportamento do navio nestas condições. Então, se os práticos e se os comandantes têm que ter um perfeito conhecimento, que conhecimento é esse? Vamos então entrar na navegação no lodo. Houve vários estudos feitos, especialmente por laboratórios como a Marine, Flanders Hydraulics, a Sogrea,
e mais recentemente a BAL alemã. Estes estudos são estudos teóricos, é muito difícil dizer se estão bem, se estão mal, porque a parametrização usada pelos diferentes laboratórios foi diversa. Não é possível comparar os resultados de cada um, porque eles utilizaram metodologias para anos diferentes, alturas de lodo diferente, composição de simulação do lodo diferente, tudo era diferente. Depois, já houve testes reais, que eu tenho a conhecimento de 3. Em 75, o navio tanque Lepton, em Roterdão. Em 85, o Alsace, em Nantes-Saint-Nazaire. E mais recentemente, esta draga, a Vlaanderen, em Roterdão, que aliás é em Zeebrugge, que teve resultados bastante positivos. Apesar de ser uma draga, apesar de ter 2 máquinas e um poder de manobra bastante superior. E depois houve testes de simuladores. Só que estes testes de simuladores, e o último foi feito com a participação dos práticos belgas, em que entraram, se não me engano, 15 práticos e que fizeram 63 corridas. Só que os simuladores são modelos matemáticos, e são modelos matemáticos introduzidos por nós com base nos conhecimentos teóricos. Não serve para validar nada, porque o simulador vai fazer aquilo que a gente quer que ele faça. Tudo bem, tem o seu valor, tem valor, mas um valor relativo. Então vamos lá ver o que é que se descobriu sobre a navegação no lodo. Primeiramente, há uma onda de deformação por baixo do navio quando o navio passa em um fundo lodoso. Esta onda, como é que vai acontecer? Se o navio passa a baixa velocidade, ela não se altera. Mas quando aumenta para velocidades intermédias, e aqui temos um ponto, o que é a baixa velocidade e o que é a velocidade intermédia. Os estudos não especificam porque são feitos com modelos, mas na análise de tudo aquilo eu descobri que eles utilizam até aos 3 graus, até aos 3 nós é baixa velocidade, entre os 3 e os 7 é uma velocidade média, a partir dos 7 alta velocidade para eles. O que é que acontece? A baixa velocidade não há alteração na onda no interface lodoso. Quando aumentamos a velocidade para velocidades médias, produz uma onda de lodo por baixo do navio. Dá-se, primeiramente à proa, uma depressão e depois uma elevação dessa onda. Essa onda, à medida que se vai aumentando a velocidade, vai andando para ré e depois fica pela polpa do navio. É isso que nós notamos quando entramos em águas lodosas e quando a nossa velocidade é relativamente grande, superiores a 5, nós vemos uma onda pela polpa do navio, é a onda feita pelo interface do lodo. Ora, eu tenho um pequeno resumo dos testes teóricos que foram feitos. Estes meus apontamentos estão com o CONAPRA, vocês podem ficar, porque eles são um bocadinho amassadores. Nós estávamos a ver tudo o que aconteceu. Já falámos no interface, depois temos a resistência e propulsão, que para nós pilotos, nós notamos que realmente há um decréscimo de propulsão, nós vamos mais máquina e o navio não desenvolve. Mas há aqui uma parte interessante, que é exatamente a parte da manobrabilidade. Na manobrabilidade já nos interessa bastante. Ora, quando nós navegamos com folga debaixo da quilha positiva, mas pequenas, temos que considerar as 3 velocidades: baixa velocidade, média e alta. De uma maneira geral, a pequenas velocidades, há um maior efeito do lodo do que às altas velocidades, contrariamente ao que seria de pensar. É exatamente o contrário. Por isso,
Para estas pequenas folgas, o navio manobra mais lentamente, é estável direcionalmente e o diâmetro tático aumenta e há um maior descontrole sobre o navio. Aumentamos a velocidade para velocidades médias, continua a manobrar mais lentamente e o mesmo acontece com maiores velocidades. Manobra mais lentamente, é estável direcionalmente, é bastante estável e o diâmetro tático aumenta. Agora, acontece quando o navio está sobre a camada de lodo. Lodo fluido, não é o lodo sólido. Né? O efeito do leme é muito mau. Especialmente se o navio tem a proa fora do interface e se tem a polpa dentro do interface, é extremamente mau. Acontece até que, muitas vezes, para pequenos ângulos de leme, o navio reage ao contrário. Se pusermos 5, 10 graus de leme a longboard, o navio vira para este-bordo. Ok? Acontece isto muitas vezes porquê? Porque, devido à pressão, o centro de aplicação da força do leme se desloca para avante. Não fica tanto à polpa como era de esperar. A manobrabilidade é bastante reduzida com isso. Eu falei-vos no caso da draga. A draga resolveu também navegar sobre o lodo, mas já aquele lodo plástico. E o que aconteceu é que não conseguiu parar. Ficou totalmente desgovernada, apesar das duas máquinas, e durante bastantes metros, uma grande distância, foi impossível controlar e foi impossível pará-la. Por isso, ela escorrega para ser manteiga, os navios vão, seguem. É o que nós dizemos, está a semear o lodo. Todos nós práticos já tivemos experiências com o lodo e temos sempre um colega a dizer, vai tu à frente que é para lavrares para eu poder passar depois, não é? Aconteceu-nos a todos nós, especialmente os que navegamos no lodo. Ora, passado isto, também há aqui indicações sobre os navios. Sobre o Scott do navio há um caso bastante engraçado, que é o caso do Ming Cosmos. Ora, nós chegámos à conclusão, quer dizer, os cientistas, que se o coeficiente de bloco do navio é maior do que 0,7, o navio, quando se cota, abica. Se ele for menor que 0,7, derrama. E quando for 0,7, o squat só se revela a nível de imersão. Ok? Não há trimming, só há imersão. Só que os nossos colegas alemães recorreram a aparelhos sofisticados de laser para medir, para ver se isto era verdade ou se era mentira. E este navio Ming Cosmos, apesar de ser um porta-contentores que tem um coeficiente de bloco inferior a 0,7, ele estava a apresentar o squat em sentido contrário. E toda a gente ficou baralhada. Pois é. É que este navio, a partir dos 12 metros de calado, esta parte do painel na polpa tem um volume tão grande, que o navio, o seu poder de flutuação é muito maior. E faz o squat exatamente o contrário. Ora, isto é mau porquê? Se o navio vinha em linhas direitas, o navio abica. Se o navio abica, é muito mau para o controlarmos. Não é? A estabilidade direcional está completamente comprometida. É por isso que eu estou a falar nisso. Nós devemos ter muito cuidado com isso, que o navio está abicado. E nós vamos ter que saber controlá-lo. Com o navio abicado é diferente do navio derrapado. Ora, aqueles testes teóricos todos, eu resolvi comprová-los pela prática. Como é que eu fui fazer isso? Foi reunir os conhecimentos de todos os laboratórios e condensá-los em 5 parâmetros que nos interessam a nós à pilotagem, que é a manobrabilidade, a estabilidade direcional, a paragem do navio, o controle da velocidade e o squat.
Estas era a solução teórica para o problema dos que receberam o questionário. Por isso, para o QC, ou seja, folga positiva acima do interface água-lodo, cerca de 10%. 10% do calado do navio. O segundo caso, mesmo sobre o interface, e o terceiro com o QC negativo, ou seja, mergulhado no lodo. Para as diferentes velocidades, 3 nós, 5 e 7 nós, maior do que 7 nós, tínhamos aqui o que é que a teoria dizia. Dizia que a manobrabilidade é muito boa, é muito má, quer para pequena velocidade, média ou grande, quando vamos ainda acima do interface. Quando estamos no interface, continua má. E quando estamos mergulhados, continua má. Vamos ver agora qual foi a nossa reação, o que é que nós conseguimos dizer que sim é assim ou não, não é. E digo-vos que recebi 105 questionários, o que é muito representativo. Normalmente em shipping para 14, 15 já é uma boa média. Nós conseguimos com 105, o que é bastante grande. Por isso, temos aqui a participação dos pilotos da Angola, Brasil, Argentina, Portugal, UK, Bélgica e França. Ora, aqui este é o quadro do que está a condizer com a parte teórica e o que não condiz. O que está vermelho, nós dissemos que não é assim. E especialmente esta primeira parte, quando nós navegamos ainda acima do interface e a qualquer baixa velocidade ou média, a teoria dizia que é má, os navios não se controlam, a manobrabilidade. Nós dizemos que é boa. E a prova é que o primeiro teste que foi feito em Roterdão também comprovava que, apesar da baixa velocidade, o navio manobrava bem. E nós, que manobramos nessas condições, nós dizemos que não. A baixa velocidade o navio manobra. Estamos acima do interface e é verdade, eu também sinto isso, eu estou de acordo com vocês, apesar de eu não ter votado, podia ser suspeito. Mas esta não comprova a teoria. Outra parte que não comprova a teoria é o controle da velocidade. A teoria diz que até à velocidade crítica, a velocidade crítica é uma passagem entre a velocidade média para a grande velocidade. A teoria diz que o controle de velocidade é má e apresentam gráficos como realmente as rotações da máquina diminuam bastante, mas nós dizemos que é bom. Também não provamos isso. E as grandes discrepâncias foi tudo a nível do squat. É perceptível, compreende-se, porque nós, quando vamos pilotar o navio, nós não ligamos muito se o navio está a fazer squat, se não está, a não ser em determinadas condições. Quando temos que ver, a gente vê. Mas não nos preocupamos muito. Se temos água debaixo da quilha, nós não nos preocupamos muito. E muitas vezes até nem vamos a alta velocidade, porque sabemos que temos muito pouca água debaixo da quilha. Aqui dou-lhes o benefício da dúvida, porque a nossa perícia é capaz de... O nosso poder de observação é capaz de não ser tão rigoroso que possa pôr em causa os dados teóricos. Mas discordamos quase completamente com eles. Okay? Eles dizem que quando vamos acima do lodo, sim senhor, o squat é igual para qualquer das velocidades, e isto está a comparar com os fundos sólidos. Quando vamos em cima do interface, a baixas velocidades o squat é igual, a médias e a baixas, mas para grandes velocidades, a teoria diz que o squat é menor e os pilotos dizem ou é maior ou é igual. Por isso as diferenças são aqui. É verdade que a nossa percepção prática aqui, não sei o que é que falará, não consigo avaliar, até porque nem temos instrumentos a bordo e se temos, não recorremos a eles para verificar se a profundidade, se estamos a ter mais squat ou menos squat. Nós vamos mais concentrados na manobra e noutros parâmetros de segurança. Então,
Depois disto, o que é que podemos concluir? Para a avaliação do fundo náutico, o critério da densidade é o mais simples de aplicar e monitorizar. Tem que ser bastante monitorizado e ao longo do ano, conforme a estação vai mudando. E grande parte dos portos, a maioria dos portos, recorrem a este sistema. Os conhecimentos resultantes dos testes laboratoriais sobre o comportamento dos navios em leitos lodosos carecem de rigor científico. Eles não são uniformes e não foram confirmados com a prática, que foi o que nós tentámos fazer neste trabalho. A grande maioria dos pilotos inquiridos encontra-se alertada para as particularidades da navegação do lodo. Por isso, os pilotos estão conscientes do que é navegação em fundos lodosos. A navegação no lodo é possível com um grau de segurança satisfatório, desde que sejam estabelecidos parâmetros específicos para a sua prática. Sem isto, sem ver estudos, não vale a pena dizer que é possível, porque não é possível. Fim. Gostaria de agradecer pelo nosso colega Prático Manuel Casaca e gostaria de agradecer a gentileza de ter vindo lá de tão longe da terrinha para brilhantar aqui. E convido nosso diretor Johann Georg Rudster, que não veio lá da Alemanha, para fazer entrega de uma lembrança aqui ao Casaca. Muito obrigado.